Quando você se torna líder dos seus antigos pares, o desafio é dobrado. Por que isso? A primeira questão é sobre a liderança. A gente pode recortar aqui em dois grandes momentos. Quando você está indo para a sua primeira liderança ou quando você está dando um passo mais avançado na liderança. Então, por exemplo, você tinha uma liderança que não era uma liderança executiva, ainda que não era um cargo gerencial ou acima. E aí você é promovido para essa posição, só que agora você tem que liderar aquelas pessoas que até então eram seus pares. E por que é sempre um duplo, se não, quem sabe até um triplo desafio? O primeiro desafio é a primeira liderança. Realmente lidar com ela tem muitas nuances. A gente sabe disso. Muitos profissionais sentam na cadeira de liderança e não necessariamente tiveram o devido treinamento, tem a informação, processo e a forma certa de conduzir o seu time. Muitos sentam na primeira liderança porque fizeram muito bem o seu trabalho, demonstraram habilidades ou algumas competências que combinam com o que se espera de uma liderança e foram promovidos ou promovidas, mas não necessariamente já estavam 100% prontas para sentarem naquela cadeira. E tá tudo bem você não estar 100% pronto, mas é fundamental que você com velocidade consiga se acomodar e fazer a coisa funcionar. E por que eu te falo que tá tudo bem se você não estiver 100% pronto quando você senta numa nova cadeira? Porque é assim mesmo, a gente senta numa cadeira nova e depois a gente vai aprendendo a ganhar mais tranquilidade naquela cadeira, mas isso só acontece quando você de uma maneira executiva está protegido ou protegido. O que eu quero dizer com protegido ou protegido? Imagina você senta num novo desafio e não tem, por exemplo, inteligência emocional corporativa trabalhada para lidar com questões que vão surgir e você nem sabia. Ou então, você não consegue interpretar exatamente como as pessoas são, o modelo mental delas, a maneira de falar com cada uma das pessoas para que você possa engajá-las num propósito, ou até mesmo trazer e ouvir recomendações. A inteligência emocional corporativa é a base de tudo, mas não é ensinada por aí. Ninguém teve esse tipo de conteúdo, de aula, de conhecimento e de informação adaptado ao dia a dia das empresas quando você senta numa posição de liderança. Então, como lidar com a sua emoção, com a emoção do outro, com situações que vão surgir? E a gente sabe disso, elas vão surgir, elas vão te desafiar. E como é que você vai lidar com essa primeira liderança quando a emoção toma conta de você? Quando a emoção toma conta de você é de uma maneira muito precária e reduzida. Por que isso? Uma pessoa que está emocionalmente impactada, ela tem a mesma capacidade de buscar soluções, ou seja, de pensamento, de raciocínio, ela é similar à de uma pessoa alcoolizada. Ou seja, não é que você não é capaz, você é capaz, mas toda vez que o emocional toma conta de você, isso é brutalmente reduzido. Isso é mecanismo de defesa, enfim, não vamos entrar aqui no detalhe da neurociência, mas eu quero que você entenda isso. Que se a inteligência emocional corporativa não estiver bem trabalhada e fortalecida, você cai em armadilhas emocionais. Essas são as piores armadilhas do mundo corporativo, em especial numa liderança. Por quê? Você vai ter liderado que vai te desafiar. Você está numa cadeira nova, você tem as inseguranças desse novo cargo, dessa nova posição. Você também está se questionando de muita coisa. É um misto de emoções e sensações. Quando a gente é promovido com uma cadeira de liderança pela primeira vez, está falando aqui primeiro, né, dessa primeira liderança, tem uma euforia inicial e depois começam as situações de dúvida, insegurança, medo, receio. Alguns ficam muito agressivos, outros acabam se retraindo. E seja lá qual for a medida que você tome, seja de uma coisa mais agressiva, impositiva, e agressiva não porque berra, mas porque impõe, porque não dá espaço na medida certa, ou se você acaba se retraindo, você está diminuindo a sua potência como profissional para crescimentos maiores, está diminuindo a sua potência de liderança, porque as pessoas elas não vão engajar com você, as pessoas não vão fazer por você, e as pessoas fazem por pessoas. O time faz pelo líder. Ah, não, Paty, é pela empresa, por isso. Não é verdade, pessoas fazem por pessoas. E se você não está emocionalmente equilibrado para lidar com pessoas e junto com tudo isso, com as novas pressões, situações, cenários e até mesmo as suas próprias dúvidas e anseios, imagina, vira uma bomba relógio dentro de você. Aquilo vira uma explosão na sua mente. Embora muitas pessoas não percebam, né, não consigam conscientemente entender que estão emocionalmente impactadas, a verdade é que elas estão. A verdade
é que elas acabam tomando decisões e tendo falas e ações que não combinam com aquilo que elas fariam se estivessem absolutamente tranquilas e no controle das suas emoções. Então, se você está emocionalmente tranquilo para lidar com as pessoas, você tem melhor capacidade de buscar soluções. Então, de novo, você é capaz, mas a emoção limita o seu pensamento. E como que a gente percebe que está emocionalmente impactado? E isso é muito, muito bacana da gente falar. Muitas vezes as pessoas estão emocionalmente impactadas, seja por algo que irrita, que incomoda, que desconforta, e aí você consegue perceber. Então você tem um desconforto, algo, alguém te irrita ou te incomoda, e aí você sente aquela emoção ruim que a gente fala que é do afastamento, de querer se livrar daquilo, você consegue perceber. Mas olha só que interessante, muitas pessoas estão emocionalmente impactadas por gatilhos socioemocionais positivos. Então você está num cenário onde você se sente ali, olha a armadilha quando parece que está tudo ótimo. Você foi promovido, você agora tem que liderar os antigos pares e você acredita que essa é uma situação de conforto, porque essas pessoas te conhecem, de alguma maneira elas te validaram, vocês estavam até ontem como pares e eles e elas vão te ajudar. E aí você relaxa, mas emocionalmente você tem uma falsa sensação positiva daquele cenário e qualquer coisa que fugir do que você imagina vai virar uma explosão na sua mente de novo. Toda vez que a emoção toma conta de você, tenha isso em mente. Você saiu do jogo da liderança. Você saiu do jogo da carreira executiva 30K+. Quando você senta na cadeira de líder e na primeira hora que você precisa tomar uma decisão, fazer uma mudança estratégica para resultado, ou cobrar algo no sentido de, olha, a gente precisa buscar isso ou aquilo, mudar isso ou aquilo. Quando você começa a pôr a engrenagem para funcionar, os teus pares vão começar a se movimentar de uma maneira que não é positiva. Por quê? Porque ninguém quer ser desconfortável. Ninguém quer. As pessoas não foram ensinadas a viver no desconforto com o mindset executivo de crescimento, de entender que o desconforto me desenvolve e me faz melhor. As pessoas querem o conforto. Elas querem aquilo que elas já sabem. E sabe o que o seu time quer de você, que acabou de ser promovido, era par e acabou de virar líder? Eles querem, inconscientemente, que você entenda eles. Quando você vai fazer uma cobrança ou tem que fazer qualquer mudança ou decisão, o time vai rejeitar tudo aquilo que desconforta ou que muda. Até quando você quer dar mais ritmo, quer manter a corda esticada, que os bússolas sabem do que eu estou falando. O time não vai querer. Ninguém quer. De novo, as pessoas não querem ser desconfortáveis. E qual é a primeira coisa que o time vai falar para você? São seus antigos pares. Até ontem você estava ali lado a lado. Vai vir com o tom de você sabe como é. E o que eles querem? Que você acolha a dor, que você acolha a dificuldade. Mas no fundo, aqueles profissionais não querem isso de você. Eles acham que eles querem o conforto, mas na verdade eles querem um líder que desafie, desenvolva, que suporte e faça com que eles sejam cada vez maiores e busquem resultados exponenciais. Mas quando você tem um líder que tem um posicionamento executivo no padrão bússola, tem controle, inteligência emocional corporativa para lidar com as pessoas, mindset executivo para conduzir, tem habilidades executivas de influenciar e levar pessoas para resultados e desafios maiores, quando essas pessoas olham para trás, elas dizem, caramba, olha, quando eu estava ali no time da Paty, eu aprendi. Ou quando eu estava ali no time do fulano, eu cresci. E crescer, gente, não é só salário e promoção, não. É ganhar repertório, robustez executiva. A minha liderada falou assim, Paty, tá brincando, né? Você fazia isso aqui que eu tô fazendo, inclusive eu assumi aquilo que era teu, né? Porque era uma categoria que eu cuidava e ela assumiu. Ela falou, isso era seu. Até pouquíssimo tempo atrás, você sabe do que eu tô falando, você conhece os fornecedores, você sabe quais são as questões que tem aqui. Eu falei, e? Não, então você entende por que eu não consigo? Eu falei, não entendo. Ela, Paty, você tá brincando comigo? Eu falei, não, eu não tô brincando com você. Eu estou te ajudando. E sabe como eu te ajudo? Quando eu não deixo você parar naquelas barreiras ou limitações que eu encontrei. Eu te ajudo quando eu não deixo você ficar restrita ao repertório ou caminhos que eu percorri. Eu te ajudo quando eu te desafio a buscar soluções que, por qualquer razão, naquele momento, eu não encontrei. E se você hoje está no meu lugar, na categoria que eu comprava, e se eu decidir colocar você aqui,
É porque eu acredito que você pode fazer melhor do que eu já fiz. Aprender com os erros que eu já cometi. E olhar para os momentos onde eu travei e buscar soluções diferentes daquelas que eu tentei. É assim que eu te faço melhor.